Olá a todos meus queridos, minhas queridas do signo de Libra. Eu vou fazer uma leitura para dinheiro, para finanças. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês. Estas leituras podem se referir mais a futuro, a um futuro longínquo, como são mensagens energéticas, às vezes pode ter um período até 6 meses. A partir de agora, o canal está a tentar colocar legendas em outras línguas, automáticas, não são legendas corrigidas, serão produzidas automaticamente pelo YouTube, daí poder existir algum tipo de erro no texto, a qual eu não consigo, porque não tenho tempo para disponibilizar para a correção das legendas. Mas acho que o intuito e a mensagem principal chegará de forma clara e precisa a todos vocês. Eu coloquei hoje aqui, em especial nesta leitura, esta pedrinha, chama-se Pererita, é uma pedrinha que atrai dinheiro, que atrai prosperidade à nossa vida. Vocês podem ter em casa, junto a vocês. Eu por acaso tenho junto aqui às outras pedrinhas que eu tenho aqui, para limpeza espiritual e energética, mas também para atrair coisas boas à minha vida. E eu vou deixá-la na vossa mensagem para que também atraia boas mensagens, bons presságios para as vossas finanças. Eu vou utilizar primeiro o deck do espírito dos animais, que serão 3 palavrinhas chaves para a vossa leitura, a qual vocês devem mentalizar e às vezes até mesmo focar a vossa ideia e a vossa energia nestas palavras, de modo a trazer a melhoria e a realização de prosperidade na vossa vida. Vamos ver então o que a espiritualidade tem para vocês, o que vos quer comunicar. Mostrem-me, por favor, meus queridos seres de luz, meu querido e sagrado coração de Jesus, Santíssima Trindade, eu vos peço humildemente a permissão e a vossa presença para estas leituras, para que me guardem, me protejam, me orientem, me mostrem o melhor e as mensagens que são mais importantes a nível financeiro para Libra, por favor. Mostrai-me, por favor, a mensagem para Libra. Quais são as 3 palavrinhas-chaves que deve focar Libra neste momento nas suas finanças? Gratidão em meu nome, gratidão em nome de todos nós. Mostrem, por favor, 3 lâminas deste oráculo que Libra deve focar para melhorar as suas finanças, por favor. Ou em relação às suas finanças. Me podem dizer, por favor, para Libra. Obrigada. Vocês estão entre 2 mundos. Eu acho que este entre 2 mundos tem a ver com algum tipo de dúvida ou de escolha bastante difícil para vocês neste momento, mas a carta que vos acompanha logo a seguir é a carta da transformação e diz que a transformação é bonita. Mais uma, por favor. Ok. E doces resultados. Há aqui algum tipo de escolha difícil para vocês. Definitivamente. É como se vocês estivessem divididos entre 2 mundos, a qual um dos mundos pode trazer realmente uma bonita transformação à vossa vida e resultados doces à vossa espera. Só que às vezes o nosso medo de decidir faz com que bloqueie certas coisas na nossa vida. Vamos ver o que é que nos diz com o tarô. Para Libra, por favor. Há coisas, e principalmente, eu digo isto constantemente, às vezes a gente, para ganhar umas coisas, tem que abdicar de outras. Dificilmente a gente consegue manter 2 coisas
importantes ao mesmo tempo. E daí eu sentir que aqui com esta carta do Flamingo, como se soubesse aqui o estar entre dois mundos, o estar entre duas coisas, estar entre duas opções, estar entre uma decisão. O aceitar ou não aceitar algo. O fazer ou não fazer algo. E daí é que vai depender toda esta transformação e os resultados doces. Porque os resultados doces é uma carta que diz que está à espera. Não é algo que esteja já. É algo que vem depois desta transformação, depois desta escolha. A vossa mente em relação às vossas finanças. Que esta mensagem é para as vossas finanças. Vocês são muito lógicos. Cavaleiro não, Rei de Espadas. Eu vou tirar primeiramente as lâminas todas e depois eu falo sobre a vossa mensagem. Transmito-vos a vossa mensagem. A ajuda, o que vos poderá ajudar. A questão do trabalho. Vocês, nesta questão, como é que estão? Ok. O que vocês querem conquistar? Possíveis obstáculos. A sorte ou a forma como pode entrar esta sorte ou este dinheiro na vossa vida. Possíveis sacrifícios a realizar. Como desenrola a vossa situação ou como seguirá as vossas finanças. E a conclusão da vossa mensagem. Qual é a conclusão, por favor? Para Libra, conclusão. E vocês, Libra, vocês têm, apesar de serem um signo de balança, para vocês é muito difícil tomar uma decisão. Vocês têm muita dificuldade em tomar decisões. É uma característica do signo. Mostrem, por favor, a conclusão. Ok. Fundo deck. 6 de fogo. 6 de bastos, ou 6 de paus. Vitória, reconhecimento, recompensa. A nível da vossa mente, vocês estão muito lógicos, vocês estão muito confiantes, vocês estão, é como se houvesse aqui um balanço muito grande entre a vossa mente e as vossas emoções. Que é o Rei de Espadas. O Rei de Espadas é alguém muito inteligente, é alguém que fala o seu pensamento com muita confiança. Com muita confiança, é alguém que faz planos ou análises muito concretas sobre a sua vida e, neste caso, sobre as suas finanças, de forma a trazer o balanço, o equilíbrio à sua vida, tanto a nível mental como à vida emocional. Isto é o que está na vossa mente. O que vos ajuda tem a ver com a vossa mente, com a clareza da vossa mente, com o vosso lado mais analítico neste momento em relação às vossas finanças. Vocês têm o 7 de bastos, o 7 de paus, neste deck que chama-se o 7 de fogo, que nos fala de vocês realmente estarem a defender as vossas decisões, defender aquilo que vocês acreditam, mas escolhendo ou tendo a sabedoria, a inteligência de escolher as batalhas de uma forma sábia, de uma forma cuidada, de uma forma muito avaliada. E daí vocês estarem neste entre dois mundos. Porque há algo que vocês
poderão ter que decidir, se já não está a existir neste momento, é algo que vocês poderão ter que decidir, mas que vocês vão decidir através de muita inteligência, de muita lógica, de muita análise, de chegar ao fim com uma conclusão quase que exata daquilo que vocês quererão ou não fazer. No trabalho vocês têm o 5 de bastos. Fala-nos em competição. Fala em competição, mas também fala em vocês lutarem para os vossos objetivos, o que traz ou às vezes faz com que surja certas competições dentro da área de trabalho ou dentro até mesmo de uma área profissional. E isto tem muito a ver com a vossa personalidade, com a vossa energia neste momento, com a vossa determinação neste momento. Porque a vossa carta, o consultante que vos representa a vocês e como vocês veem as vossas finanças e como vocês veem as vossas finanças, vocês têm a carta do ego, que é o diabo. No tradicional tarot representa o diabo e aqui fala-nos do ego. E este ego é quase como se fosse uma chamada de atenção. Cuidado, porque às vezes a gente acha que tem a certeza de tudo, acha que a nossa decisão é a mais certa, acha que o facto de a gente defender as nossas crenças, as nossas decisões baseadas no ego, na certeza de que eu sei tudo, pode-vos prejudicar. Pode-vos prejudicar. Porque aqui pode-me falar em algum tipo de negatividade. Esta carta representa-vos a vocês e não as forças externas, são vocês. Ou também ter aqui uma base de medos e daí vocês se calharem agir de uma forma mais fria, mais mental. Mas também pode-nos falar do ter um foco demasiado excessivo no mundo ou nas coisas materiais. A ganância de ter sempre mais e mais e daí as tais competições a nível de trabalho. É o querer sempre mais, é o querer ser sempre melhor e isso traz conflitos a nível de trabalho que depois vai se produzir nas vossas finanças. Nas vossas finanças. A nível também de ego, na situação financeira, aqui pode-me também falar de gastos excessivos para, como é que é dizer, para espelhar o nosso ego. E como é este espelhar o nosso ego? Às vezes comprar-nos coisas para que os outros vejam que nós estamos bem, o nosso ego. Às vezes comprar coisas desnecessárias porque nos faz sentir bem ou porque queremos mostrar aos outros, e isto é uma situação que vocês têm que ter cuidado. A espiritualidade não nos traz só mensagens boas, traz-nos chamadas de atenção. Aqui é uma chamada de atenção, cuidado com o excesso do vosso ego. A nível do que vocês podem conquistar, vocês têm o 3 de ouros. É uma carta muito boa naquilo que vocês realmente podem conquistar. Porque aqui é quase como se eu dissesse que vocês sabem que são bons e o fato de vocês saber que são bons faz com que o vosso ego esteja a pôr-se no caminho como um bloqueio. Daí de ser muito necessário nós conseguirmos equilibrar a nossa humildade.
Aqui diz que é o tempo de um grande poder de criatividade, primeiro de tudo, o reconhecer de uma forma elevada a qualidade do vosso trabalho, ou o trabalhar em equipa, mas é aquele trabalhar em equipa aonde vocês sentem que sobressaem neste trabalho em equipa. Eu tenho que ser sincera. Realmente vocês são bons naquilo que estão a fazer. Realmente vocês são inteligentes. Eu tenho que dizer aquilo que está aqui. Realmente vocês sabem defender as vossas decisões, sabem defender as vossas ideias. Mas pode se tornar prejudicial, e daí a carta entre dois mundos, que às vezes tem a ver também connosco e não tanto com os outros. Vocês têm que trazer um pouco a humildade, porque eu acho que vocês estão a esquecer esta parte, e isso está a fazer ou fará com que tragam competições nos vossos objetivos, competições com os outros, e isso pode prejudicar novas oportunidades na vossa vida. Portanto, a carta que vocês têm logo a seguir é a carta da justiça. A nível dos vossos obstáculos, ou possíveis obstáculos, vocês têm a Lua. A Lua fala da ilusão, que às vezes o nosso ego cria. Que às vezes o facto de a gente se sentir seguros demais ou confiantes demais pode criar. A gente nem deve ser nem 8, nem 80. Tem que encontrar sempre um meio ponto, um equilíbrio. E aqui o obstáculo é algo que pode estar, que vocês podem não... É quase como se vocês nem tivessem a percepção do mal que vocês estão a colocar a vocês e às vossas finanças. Entendem o que eu quero dizer? Porque às vezes estes conflitos ou este excesso de alta confiança pode-vos levar a cortes. A cortes, porque a justiça é trazer o equilíbrio às situações. Equilíbrios justos às situações. E aqui é a Lua como um obstáculo, é que pode estar a acontecer algo que vocês não estão conscientes neste momento, que poderá destabilizar-vos, derivada um pouco a esta confiança excessiva. Vocês enquadram. Se sentir que não ressoam, simplesmente libertem ao universo, como eu digo sempre. Mas eu apenas vou transmitir, e como assim sempre faço aquilo que eu recebo. A nível da vossa sorte, ou a forma como poderá entrar algum tipo de melhoria financeira na vossa vida. Vocês têm o 6 de copas. O 6 de copas remete-nos sempre ou a novas ideias, mas também a coisas do passado. Pode-me falar a entrar esta sorte, às vezes até mesmo por situações do passado, profissões que vocês já possam ter feito, projetos que vocês possam ter deixado para trás, ideias, ou até mesmo a tal humildade que vocês podem ter deixado um pouco no passado, porque no presente vocês estão com o ego insuflável. Talvez por terem conquistado algo na vossa vida que para vocês traz este insuflável ao vosso ego, e vocês terem esquecido, deixado para trás um pouco da vossa humildade. Porque o passado tem muito a ver com isso. E aqui é quase como se me dissesse, em relação a tudo aquilo que eu já vos falei no início, há que recuperar algo do passado. Porque é de lá que vem a vossa sorte, ou a vossa melhoria financeira, seja a recuperação da vossa humildade, seja a recuperação de, às vezes, de trabalhos ou áreas que vocês fizeram no passado, à qual havia sentimento, porque o 6 de copas fala de sentimento. E é isto que vocês, se calhar, devem avaliar.
Também há alguns tipos de erros que vocês possam ter efetuado no passado que vos tenham prejudicado a nível das vossas finanças e que vocês possam utilizar agora para não repetir os mesmos erros na vossa vida financeira. A nível dos sacrifícios que vocês poderão realizar, vocês têm o 8 de ouros, trabalho árduo. Isto é o sacrifício. É o trabalho árduo, mas é um trabalho que será recompensado. Pode-nos falar também em voltar aos estudos. Pode-me falar também em melhorar alguma área a nível profissional na vossa vida. Pode-me também falar em buscar ou vocês procurarem mais informações sobre algum tipo de projeto ou mesmo a nível da área em que vocês já possam estar neste momento. Isto é o vosso sacrifício, é doar o vosso tempo em troca do lucro financeiro. É quase como se vocês dissessem, eu dou o tempo e este tempo vai se reverter em dinheiro, em prosperidade na vossa vida. É o sacrifício, é o vosso tempo, a vossa dedicação. A nível do desenrolar e como seguirá, daí eu ainda agora vos ter dito e ter frisado muito algo aqui no oculto que vocês não estão a ver, que se poderá manifestar na vossa vida, que fará com que haja aqui um equilíbrio, uma justiça feita. Daí eu ter dito várias vezes, há aqui uma transformação, mas uma transformação bonita, e esta transformação pode ser a transformação do vosso ego, de voltarem às raízes do passado, ou trazer um pouco da vossa humildade, porque há resultados doces à vossa espera. E quando a gente não consegue fazer por nós mesmos, vem a justiça e põe tudo nos seus devidos lugares, porque a gente não deve esquecer as raízes de onde nós vimos, quem nós somos e o que nos trouxe até cá. E isto, às vezes vocês podem pensar o que é que isto tem a ver numa leitura de finanças. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E daí a palavra gratidão ser muito importante na espiritualidade, porque nem tudo, nada na nossa vida é para sempre. E neste momento vocês podem estar bem, tem o tal ego, mas a vida dá muitas voltas e a gente nunca sabe se poderá voltar à humildade do passado. Percebem o que eu quero dizer? A gente, por mais bem que esteja, nunca deve, de forma ego, valorizar-se ou sobrevalorizar-se perante os outros. Cuidado, cuidado, eu tenho que vos dizer isto porque há aqui vitória, há aqui sucesso na vossa vida. Só precisam de equilibrar o vosso ego. A nível de resultado ou de conclusão final, vocês têm a carta que representa o Papa, o Hierophante, que fala da unidade. Aqui fala em rever ou ver pontos de vistas ou métodos tradicionais. Aqui pode-nos falar em vocês procurar ajuda, mentores ou ajuda a nível de amigos que vos tragam realmente conselhos, mas conselhos que tragam sabedoria, conselhos que vos ajudem realmente a equilibrar. Eu sou sincera, eu não sinto dificuldade financeira na vossa leitura. Eu não sinto, eu sou sincera. Pode haver aqui um grupo de pessoas que têm dificuldades financeiras? Sim, pode, claro que sim. Mas a mensagem que me transmite a espiritualidade, neste caso, é alguém que sabe o que quer, como conquistar, alguém que já conquistou algo importante para si e que neste momento está a usufruir, claro, daquilo que conquistou, mas está a esquecer um pouco da sua humildade. E às vezes não é preciso ter muito dinheiro. Às vezes não é preciso ter muito dinheiro. Às vezes basta haver uma pequena melhoria na nossa vida e a gente esquece de tudo aquilo que já passou no passado. Mostrem-me, por favor, com este tarô o que é que me querem dizer
na mente, este cavaleiro, este rei de espadas. 2 de copas, o equilíbrio, uma conexão, mas uma conexão realmente forte entre a vossa mente e o vosso emocional. O que é esta ajuda? O 7 de bastos, por favor. Daí esta carta dizer escolher sabiamente as vossas batalhas, porque eu acho que vocês estão a entrar em batalhas desnecessárias, em batalhas derivadas ao vosso ego. E daí estar-se a produzir algo no oculto, que isto é o vosso obstáculo, à qual vocês nem se estão sequer a perceber. O que é este 7 de bastos, por favor? Obrigada. 8 de copas. 8 de copas, meus queridos, minhas queridas, é quase como se vos dissesse cuidado. Às vezes é preciso a gente saber também deixar ir ou aceitar, melhor dizendo. Aqui esta carta é o deixar ir. Aceitar que às vezes nem sempre as nossas decisões ou as nossas crenças são as mais certas. Às vezes é preferível deixar ir batalhas que não trazem qualquer tipo de benefício para nós e para as nossas finanças. Daí escolher as batalhas de forma sábia. O que é este 5 de bastos no trabalho? Porque há aqui uma certa competência de competir por objetivos e essa competir por objetivos faz que traga competência com outras pessoas na área do trabalho ou na área profissional. Eu não digo que a gente não deva lutar pelos nossos objetivos. Não é isso não é isso que a espiritualidade vos quer transmitir, nem é isso que eu vos vou transmitir. A gente deve lutar sim pelos nossos objetivos, mas deve saber o nosso limite. Deve saber que por vezes as nossas decisões ou as nossas crenças ou as batalhas a lutar, às vezes a gente não deve as lutar, porque são menos favoráveis do que favoráveis a nós. E isso só se consegue fazer quando o nosso ego está reduzido. 8 de ouros. Vejam, o trabalho, o esforço para conquistar estes objetivos. É quase como se não olhassem às dificuldades, não olhassem àquilo que vocês têm que ultrapassar. Vamos ver o que é o ego. Mostrem, por favor, o que é o ego. Porque aqui é quase como se mostrasse o estar muito focados nas coisas materiais, em obter o material. Olha, eu não disse, o 10 de ouros está aqui. 10 de ouros e as copas. É quase como se vocês achassem que a vossa felicidade dependesse única e exclusivamente dos bens materiais. Daí a carta do ego. A tal base negativa. O tal pôr acima de qualquer coisa os bens materiais neste momento na vossa vida. É quase como se vocês achassem que estes bens materiais, esta prosperidade, esta estabilidade, esta riqueza, fosse a base da vossa felicidade. Daí a carta da justiça. Cuidado. Mostrem-me, por favor, o que é, o que quer conquistar este 3 de ouros. Porque vocês têm tudo. A sério, vocês têm tudo. Eu não posso dizer o contrário. Vocês têm tudo. Mas há que transformar algo em vocês. Para que os vossos resultados ainda sejam mais produtivos. É quase como se vos dissesse, vocês ainda podem ter realmente mais estabilidade financeira através do crescimento, mas primeiramente há que haver aqui uma transformação dentro de vocês. 4 de ouros. O que vocês querem conquistar? Vocês querem conquistar o 3 de ouros
E o 4 de ouros. O 4 de ouros neste deck, para mim, é uma carta em que vocês estão tão, eu vou dizer a palavra que me disseram, avarentos, que querem alcançar o máximo e como é, juntar, esconder, é quase como se vocês estivessem com aquela necessidade de realmente de proteger, de guardar, de ter controle sobre o vosso dinheiro. A necessidade de controle sobre as vossas finanças e sobre o crescimento financeiro na vossa vida. Vamos ver o que é esta lua. O obstáculo, por favor, a lua. Olhem, gente, eu não escolho as cartas, vocês veem que eu não escolho as cartas. O julgamento. Mas é um julgamento de justiça, de divino às vezes. Que às vezes a espiritualidade puxa-nos o tapete para que a gente aprenda a dominar o nosso ego. Vocês enquadrem. Mostrem, por favor, a sorte, o tal 6 de copas. A sorte ou a entrada do dinheiro. O que é este 6 de copas, por favor? Esta carta do 4 de ouros é realmente alguém que está focado em guardar dinheiro. Ok, saíram duas. 6 de copas novamente. 6 de copas justifica o 6 de copas. E Rei de ouros. Eu vou-me repetir. Vocês têm esta estabilidade de Rei de ouros. Vocês conseguem manter esta estabilidade de Rei de ouros na vossa vida. Mas há algo que vocês têm que trazer do vosso passado. Seja a humildade, seja desejos do passado, sejam projetos do passado, ou lições que vocês tenham tido no passado acerca das vossas finanças, para que não voltem a repetir os mesmos erros nas vossas finanças neste momento atual e no futuro, para que vocês mantenham esta estabilidade na vossa vida. Mostrem, por favor, os possíveis sacrifícios, porque há aqui muito sacrifício do vosso tempo, da vossa dedicação para obter este dinheiro, para obter esta estabilidade financeira. Cavaleiro de ouros, ele caiu em cima do Rei de ouros. Eu vou deixá-lo. 7 de copas. 10 de bastos, trabalho e trabalho e trabalho e trabalho. 10 de bastos e o 8 de ouros fala-me realmente que vocês tomaram a decisão. A decisão. O 7 de copas às vezes fala da ilusão, mas fala também das oportunidades. E é quase como se vocês estivessem a agarrar ou a tentar agarrar, e isto é o tal sacrifício do vosso tempo, tentar agarrar o máximo de oportunidades que surjam na vossa vida. E isso faz com que vocês tenham um esforço, um trabalho excessivo. Aqui até pode falar de pessoas que têm mais do que um trabalho. Mais do que um trabalho. Eu não posso dizer que seja mau, porque eu quando vim para cá, eu tive a necessidade, atenção, eu tive a necessidade no início que vim para cá, de ter mais do que um trabalho. Eu tinha 2 e 3 trabalhos às vezes, que eu trabalhava ao fim de semana, às vezes para particulares a fazer limpezas. Mas não tenho por objetivo, pelo menos o terceiro trabalho eu já o desisti, só faço mesmo aquilo que eu acho que é necessário para viver, para poder pagar as contas, e não porque tenho o tal ego de ter e querer e querer e querer. Percebem o que eu quero dizer? Uma coisa é a gente trabalhar em excesso porque há uma necessidade. Há uma necessidade. Outra coisa é trabalhar em excesso
numa ilusão, ou baseado numa ilusão. Porque é algo que vocês têm que dar em troca, o vosso tempo. O vosso tempo, o vosso esforço. Mostrem, por favor, o que é justiça. O que é esta justiça? Olha, saíram as cartas invertidas. A justiça. Eu não uso invertidos. Saiu-vos o 7 de espadas invertido e a rainha de bastos, que é a rainha de paus, invertido. É quase como se esta justiça que eu vos falei, que traz as tais decisões equilibradas, as tais decisões justas à vossa vida, no momento certo. É quase como se vos colocasse um pouco a entrave ou o limite à vossa própria necessidade ou foco nas coisas materiais. Porque aqui a rainha de espadas invertida é alguém que não está a seguir a sua intuição. É alguém que está a agir de uma forma bastante impulsiva, impensada. É alguém que, com o 7 de espadas, é alguém que até nem consegue ver os próprios... Este 7 de espadas eu não sinto que seja dos outros. São vocês mesmos que estão a colocar autossabotagem a vocês mesmos. Ou vocês mesmas. Daí a conclusão, o Papa ou o Hierophante dizer, ver os pontos de vista, ver os métodos que vocês estão a utilizar, perguntem ajuda ou conselhos a amigos ou mentores ou psicólogos, o que vocês quiserem. Porque às vezes a gente foca-se, não sei porque é que estou a baralhar, mas pronto. Porque às vezes a gente foca-se nesta necessidade de dinheiro porque há algo interior, inconsciente, que a gente, por exemplo, alguém que sofre uma decepção muito grande a nível de amor. Essa pessoa, quando cura essa fase, vai se focar de uma forma quase excessiva na conquista material. Para quê? Para ter a sensação de felicidade. Para compensar a falta ou a perda, a desilusão do lado emocional. Mostrem, por favor, a conclusão. Mostrem, por favor, a conclusão. Olha, o Hierophante outra vez, repete-se outra vez. No 6 de copas, repetiu-se o 6 de copas e saiu outra vez o Hierophante. Para mim, é quase confirmação daquilo que eu estou a dizer em cada uma destas lâminas. Mostrem, por favor, mais uma. É quase como se as chaves estivessem nas vossas mãos. As chaves para esta vitória está nas vossas mãos, no equilíbrio, em buscar algo do vosso passado. Como eu digo, que pode ser lições que vocês tenham tido do passado a nível das vossas finanças, pode ter a ver com recuperar a vossa humildade, recuperar o vosso coração. Vocês têm que enquadrar a mensagem. Vocês têm o Pajem de Bastos, o Imperador e o 8 de Espadas. O bloqueio que existe dentro de um grande líder, sejam homens ou mulheres, que são vocês. O bloqueio que tem a ver às vezes com medos, com ilusões,
com necessidades do passado, porque este 8 de espadas tem muito a ver com o nosso inconsciente, que eu ainda agora vos falei, que às vezes a gente foca-se numa área para compensar a outra que está em falta. E isto faz bloquear o líder que há em vocês e a possibilidade de realmente trazer notícias felizes à vossa vida que têm a ver com esta vitória, este reconhecimento, mas um reconhecimento que permanecerá na vossa vida. Vamos ver qual é a mensagem dos anjos da fortuna. O vosso conselho final. Mostrem, por favor, qual é o conselho final para Libra em relação a esta leitura. Conselho final, meus queridos seres de luz. Mostrem, por favor, o conselho que necessita escutar Libra perante esta mensagem nas finanças. Gratidão. Mostrem, por favor, qual é o conselho ou a mensagem que querem transmitir a Libra referente à abundância, às suas finanças. Qual é o conselho, o direcionamento, por favor? Mostrem-me de forma clara e precisa. Ok. Olha, encontrando o sucesso. É quase como se houvesse aqui um encontrar um sucesso, mas um sucesso pleno, não só material, mas emocional. Porque eu acho que vocês estão focados neste momento ao lado material para compensar o vosso lado emocional. Daí o 2 de copas em cima do Rei de Espadas. Esta carta diz-vos: as vossas ideias são divinamente guiadas e suportadas pelo divino e pela sabedoria infinita de Deus, que te deu esta ideia. O tal baixar o ego, porque tudo aquilo que nós temos, nada nos pertence, é-nos oferecido pela espiritualidade, assim como também nos é tomado para que a gente possa entender e aprender certas lições na nossa vida. Olha a sério, a frase que vem a seguir. Prestem atenção. Não permitas que o dinheiro seja uma permanente preocupação na tua vida. O tal ter e ter e ter, o ego. Para que as coisas, porque quando vocês se focam que não têm o suficiente, ou que nunca é suficiente, a espiritualidade vai tornar isso uma realidade na vossa vida. É o que vos diz aqui. Daí tirar-vos para que vocês deem valor àquilo que tinham. E eu vou repetir, não permitas que as preocupações que provêm do dinheiro se tornem em uma realidade. Mantém-te firme. Através, às vezes, de parcerias, pode ser algo do passado, ou investimentos que vos possam ajudar de uma forma viável. Mas aqui a frase que eu quero que vocês foquem são as duas primeiras. O suporte e a sabedoria divina da ideia de tudo aquilo que já conquistastes até agora veio através da sabedoria divina ou infinita de Deus, que te deu essa coragem, essa ideia, essa determinação para sair de algum tipo de necessidade à qual vocês podiam ter naquele momento. Mas agora que alcançastes uma estabilidade monetária, ou que tens uma estabilidade, não deves permitir que estas preocupações que vêm da questão do dinheiro, de nunca ter o suficiente, de estar focado em obter os tais bens materiais, que se torne algo realidade na tua vida. É o conselho. Porque a gente diz que as nossas finanças não dependem, às vezes, das outras áreas da nossa vida. Depende tudo. Depende tudo.
E daí, muitas vezes, quando eu faço leituras onde fala a situação de dinheiro, eu colocar, às vezes, relacionamentos ou sentimentos, porque umas coisas levam às outras. Infelizmente é assim. Felizmente não, é assim. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Se sentirem que a mensagem não enquadra, simplesmente libertem a mensagem ao universo. O que é certo é que quando vocês fizerem esta tal transformação da borboleta, coisas mais doces estão à vossa espera. É quase como se houvesse uma melhoria inesperada de vitória e de sucesso, não só material, mas emocional na vossa vida. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.